sobre o segredo da alegria, e é uma exposição do livro de Filipenses, e eu quero convidar o tio Carlos para que coloque aí o vídeo que mostra, que fala a respeito desse tema que estamos trabalhando no mês de agosto, o segredo da alegria, da felicidade. Maravilha. Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao 4. Quero convidar você para uma leitura responsiva desse texto, será projetado. Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, leitura responsiva. Assim diz a palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tenham o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito de Deus. Pai querido, aqui estamos nós, para louvarmos o Teu nome, para confessarmos os nossos pecados, para consagrarmos aquilo que pertence ao Senhor, nossos dízimos e ofertas, mas também para sermos alimentados pela Tua palavra. Vem, ó Espírito Santo, comunica o Teu recado aos nossos corações, que saiamos daqui cheios de Ti, que saiamos daqui convictos de que a Tua palavra é a fonte de alimento, de restauração e de direção para as nossas almas. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando nós pensamos sobre felicidade, esse é um objetivo universal dos povos mais primitivos. Se você for numa tribo que não teve acesso ainda, contato com a civilização, se você for em países desenvolvidos, com alto índice de tecnologia entranhado entre eles, você vai perceber que tanto um quanto o outro deseja dormir e acordar marcado por 24 horas de alegria. Agora, nós sabemos que na nossa caminhada não é assim que funciona. Nós temos momentos em que nós estamos alegres, momentos também que nós estamos abalados, momentos que nós enfrentamos adversidades bem maiores do que nós, e isso pode gerar um certo desespero. Mas quando nós falamos sobre felicidade, e essa foi uma entrevista que aconteceu nas páginas amarelas da revista Veja no dia 15 de julho desse ano, onde esse pesquisador, Paul Dolan, ele fala sobre a equação da felicidade. Ele até lançou um livro, e tem esse livro já em português, dizendo quais são os caminhos para que você seja feliz. E ele vai dizer nessa entrevista que uma das características de alguém que busca a felicidade é você eliminar na sua caminhada tudo aquilo que gera desprazer. Então, se alguma coisa não te dá prazer, você tenta tirar aquilo do seu dia e buscar aquilo que te dá mais prazer. É claro que quando nós observamos essa fala dele, ela está repleta de hedonismo, a busca pelo prazer em si mesmo, e isso pode funcionar um dia, 2 dias, mas nós sabemos que ao longo da nossa vida nós vamos enfrentar obstáculos que não vai ter como tirá-los daquele momento ou daquele período da nossa caminhada. Mas o que me chamou a atenção
nesse artigo também é que ele traz um dado muito interessante. Eu fui pesquisar esse dado do World Happiness Report em 2015, que mede a satisfação em 158 países, né? É um centro de pesquisa que mede o quanto as pessoas são felizes em seus países. E eu não sei se na sua cabeça você sabe aí qual é o país mais feliz do mundo, mas eu vou dizer para você agora, é só você entrar lá também, vai ver todos esses 158 países, mas o mais feliz do mundo é a Suíça, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a Islândia. E o Brasil? Em 16º, gente. Esse povo sofre, mas é feliz, né? Essa pesquisa foi feita do ano de 2012 a 2014, né? Ainda estava tudo bem por aqui. Nós estamos em 16º lugar e surpreenda-se, os Estados Unidos em 15º, só um acima de nós. E nessa pesquisa, os itens que eles observaram envolviam questões econômicas, psicológicas e até da área médica. E eles perceberam que um elemento central para a alegria das pessoas são as relações sociais. Então, uma pessoa, para ela ser feliz, ela precisa estar bem relacionada. Uma pessoa, para que ela encontre alegria, ela precisa viver numa comunidade. E aí, meus amados, não tem como nós fugirmos de uma realidade. Deus realmente nos criou para vivermos em comunidade. E é por isso que o próprio Deus criou um elemento importantíssimo chamado igreja. Igreja é uma comunidade que Deus criou para que nós pudéssemos nos relacionarmos como irmãos, mas Deus também criou a família. Então você já deve, em algum momento da sua história, ter passado por um problema familiar, ou conhece alguém que passou por um problema familiar, que ficou com o relacionamento estremecido por um tempo, ou com a mãe, ou com o marido, ou com o filho, e aí resolveram não se conversar. Tem sentimento pior do que você ter uma pessoa que ama muito e estar rompido com ela por um tempo? Aquilo causa um mal-estar, um sofrimento, uma tristeza. Enquanto não é resolvido esse detalhe, esse ponto da vida, aquilo fica corroendo dentro do coração. Por quê? Porque quando Deus nos cria para vivermos nesse relacionamento social. E quando esse relacionamento social vai mal, nós ficamos mal também. Isso acontece na igreja. Quando nós temos problemas nos nossos relacionamentos interpessoais dentro da igreja, isso também afeta a nossa alegria. Isso traz tristeza para o nosso coração. E quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Filipenses, nós temos a impressão, e isso é fato, que essa é chamada carta de alegria, que Paulo está feliz, Paulo está alegre. E o tema principal dessa carta é sobre isso, é sobre a satisfação do crente na vida. Mas o apóstolo Paulo, meus amados, ele vai levantar alguns pontos que estavam acontecendo na igreja de Filipos, e um deles é que alguns irmãos estavam tendo problemas com outros. Muito interessante. Apesar de Paulo estar dizendo que ele está alegre, escrevendo uma carta da alegria, ele não deixa de trabalhar pastoralmente as dificuldades que aquela igreja estava vivendo, estava enfrentando. Por isso, ele chama a atenção a respeito daquelas, talvez, disputas que estavam acontecendo entre os irmãos da igreja de Filipos. Talvez uma busca por posições de honra ou de dignidades eclesiásticas ali dentro, e geralmente é isso que provoca divisão em igreja, é quando talvez alguém não tenha a sua vontade feita, ou quando alguém está em disputa com outro por um determinado cargo, quando a política começa a ter uma força que não deveria ter dentro ou no meio do povo do Senhor, e a gente percebe que isso não é de agora. Isso já acontecia lá nos primeiros anos da igreja, mas o apóstolo Paulo quer chamar a atenção para esse detalhe. Meus irmãos, vocês precisam tratar isso. Por isso, eu quero propor o seguinte tema para hoje: o caminho da alegria completa. O caminho da alegria completa. Para nós atingirmos a alegria completa, nós precisamos passar por uma transformação interna, uma transformação dos valores do nosso coração. E eu fiz essa divisão nesse gráfico para que você compreendesse muito bem a estrutura que Paulo está utilizando para tratar do tema.
dessa transformação interna que promove uma alegria verdadeira. O versículo de número 1 é essa, do seu lado esquerdo do gráfico, se há alguma coisa. O apóstolo Paulo começa dizendo no verso 1, se há alguma coisa. Essa conjunção se não é uma conjunção de dúvida, mas a ideia pode ser traduzido por visto que. Visto que. Existe entre vocês uma importância de se exaltar mutuamente em Cristo, uma vida marcada pela consolação de amor, uma comunhão do Espírito e entranhados afetos e misericórdia, ou seja, se há, ou visto que há alguma exortação em Cristo. Quando Paulo diz, se há alguma exortação em Cristo, o que ele quer dizer visto que vocês são uma comunidade encorajada para viver de acordo com aquilo que Cristo quer, e para vivermos de acordo com o que Cristo quer, precisamos abandonar aquilo que é errado e aquilo que vai contra a vontade dele, ou seja, se nós vivemos centralizados na vontade de Deus e somos exortados, e a ideia de exortado aí pode ser traduzido por encorajados. Igreja é um lugar onde um encoraja o outro a viver para Cristo. Nós não vivemos para nenhuma outra razão senão para Cristo, a igreja é dele. A igreja presbiteriana da Gávea, ela pertence a Jesus Cristo, amém? Ela não pertence a ninguém mais, ele é o dono dela. E ele é o dono de todas as igrejas que o confessam como Senhor e Salvador. Mas, meus amados, às vezes nós achamos que a igreja é uma associação nossa. Às vezes nós achamos que é alguma coisa que parece com um clube espiritual, um clube que cuida de almas. Às vezes nós achamos que ela nos pertence. E é interessante, isso independe de qual igreja. Já fui de 4 igrejas e você percebe essa característica em todas elas, e quando você conversa com pastores e pessoas espalhadas por essas igrejas do país, você também ouve isso. Quanto mais tempo o indivíduo fica na igreja, ele corre o risco de achar que ele é um sócio antigo do patrimônio. E isso vai trazendo consequências, dificuldades e problemas para a vida em comunidade, quando nós queremos nos apropriar daquilo que não nos pertence. Por isso o apóstolo Paulo começa dizendo, visto que há entre vocês uma exortação em Cristo, ou seja, nós precisamos nos exortar para que a igreja centralize-se em Cristo. Isso faz parte de um processo de felicidade, porque uma das coisas que mais rouba a nossa alegria é quando nós não estamos bem com a nossa igreja. O apóstolo Paulo vai continuar dizendo, se há alguma consolação de amor, e aqui a ideia é o valor de estímulo, um impulso para frente. Se há entre vocês um desejo de viver mais perto de Deus, atrelados, vinculados pelo amor, que também é uma característica da igreja, nós somos a comunidade do amor e nós precisamos demonstrar esse afeto uns para com os outros. Meus amados, nós somos a comunidade ou o povo que Deus separou para experimentarmos do amor que vem dele. E uma característica de quem é feliz é exatamente isso, concentrar-se nesse amor que vem de Deus e receber toda a consolação, não só dele, mas também da comunidade. Igreja é lugar para nós vivermos em comunhão. E o apóstolo diz mais, e é exatamente esse o próximo ponto. Nós somos, se há alguma comunhão do Espírito. O que é a comunhão do Espírito? Significa que nós saímos de um estado de vida individualista para vivermos uma vida comunitária. A sua vida, ela é importante para a gente, sim. Nós temos, sim, a ver com você. Aqui dentro da igreja não pode ter aquela expressão tão usada lá fora. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Aqui temos a ver com a sua vida, sim, assim como você também tem que haver com a nossa vida, porque nós estamos interligados uns aos outros. E quando eu digo isso, e o texto, a referência é essa, é porque existe uma comunhão do Espírito, nós estamos interligados pelo mesmo Espírito. O Espírito Santo de Deus que habita em você é o mesmo Espírito Santo que habita em mim, que é o mesmo Espírito Santo que habita nos irmãos da Igreja Batista, que é o mesmo Espírito Santo que habita nos irmãos da Assembleia de Deus, que é o mesmo Espírito Santo que habita em todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador.
é o mesmo Espírito. Por isso nós precisamos caminhar sempre para essa comunhão, essa unidade do Espírito. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: se há entranhados afetos de misericórdias. Eu quero enfatizar a palavra entranhados, porque a palavra entranhados, ela dá a ideia de uma mistura intensa de uns para com os outros, de modo que não dá mais para separar, não dá mais para romper, e não rompe mesmo, irmãos, porque a ligação que nós temos de uns para com os outros é uma ligação que agora não dura apenas até o dia que você for embora desse mundo, mas é uma ligação que dura para toda a eternidade. Então nós estamos entranhadamente ligados uns com os outros para todo sempre, porque viveremos juntos nos céus, e ali nós viveremos por toda a eternidade junto com Cristo e todos os santos que viveram em todas as eras. E aí no versículo 2, o apóstolo Paulo vai fazer essa relação: se há alguma exortação em Cristo, aí ele diz: completai a minha, como? Pensando a mesma coisa. Que interessante. Às vezes você pode olhar para essa expressão, pensando a mesma coisa. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? Ele quer mandar nos meus pensamentos? Eu penso o que eu quiser, ninguém vai dominar o que eu penso, porque o meu pensamento é meu, e se é meu, ninguém manda nele. O apóstolo Paulo não está dizendo, ou se referindo àquilo que você pensa em relação ao que você gosta ou deixa de gostar. Quando ele diz que nós devemos pensar a mesma coisa, e ele já adiantou, exortação em Cristo, penseis a mesma, ou seja, pensar a mesma coisa significa pensar aquilo que o cabeça da igreja quer que todos nós pensemos. Unidade é isso. Unidade não é você ficar em torno de um líder da igreja que pensa alguma coisa e você concorda 100% com aquele líder, né? Hoje nós temos muitos movimentos de igrejas onde a figura do líder é predominante. Sem aquele líder, a igreja perde completamente o sentido de existência. A nossa igreja também. Sem o líder dela, a gente perde completamente o sentido de existência. Mas o líder dela chama Jesus Cristo. Ele é o líder da igreja. Então, quando o apóstolo Paulo exorta para aquela igreja a pensar a mesma coisa, não é um pensar concordando com o outro sempre, não. É um e outro pensando de acordo com a mente de Cristo. Cristo é o Senhor, nós somos os servos. Nós precisamos nos concordar de acordo com os princípios de Cristo, de acordo com os ensinamentos de Cristo. Por isso, quanto mais uma igreja está envolvida com a devocional, com a meditação da palavra, quanto mais você se alimentar das Sagradas Escrituras, quanto mais você saturar o seu coração das verdades bíblicas, mais nós teremos condições de falar a mesma língua e de ter os mesmos pensamentos que são os pensamentos de Cristo. Quanto menos nós valorizarmos a palavra de Deus, cada vez mais cada um vai querer expressar a sua própria opinião e a igreja corre o risco de virar um lugar de guerra, um lugar bélico, um lugar de tensão, porque cada um quer expressar o que pensa e não todos buscando o pensamento de Cristo para a vida da igreja. E Paulo diz para aqueles irmãos: completem a minha alegria, pensem a mesma coisa, pensem segundo o cabeça que é Cristo. Depois Paulo, quando ele fala sobre a consolação de amor, ele diz: tenhais o mesmo amor. Se você entendeu a mensagem da cruz, se seu irmão entendeu a mensagem da cruz, a mensagem é a mesma. E se a mensagem da cruz é a mesma, a mensagem de amor para mim e para com você, nós precisamos viver esse amor, o amor que vem de Deus. Tenhais o mesmo amor. Isso é uma mensagem de consolação. Quando nós temos o amor que vem de Deus, nós somos misericordiosos. E sabe o que é misericórdia? Misericórdia é você não punir o irmão como às vezes você acha que ele deveria. É você abrir mão de punições. Você ouviu que alguém falou mal de você? Tenha misericórdia, delete aquilo, apague aquilo da sua memória, não sofra tanto. Isso é misericórdia. Se Deus não tivesse misericórdia de nós, nós já teríamos sido consumidos. Quando nós experimentamos o amor de Deus, nós somos bondosos. O que é bondoso? Uma pessoa bondosa é uma pessoa que quer ver o bem do outro, fica feliz com o progresso do outro. Isso, irmãos, nós percebemos Paulo escrevendo aos Gálatas, é chamado de fruto do Espírito, bondade, longanimidade. Como a igreja precisa da longanimidade. A melhor definição de longanimidade é uma paciência esticada. Você pensa assim, agora ele vai explodir, e ele não explode, mas agora vai e não explode. Isso é
longanimidade, é só o Espírito Santo que pode nos dar. Então, à medida que nós nos consolamos com o amor de Cristo, nós temos então a presença desse mesmo amor. É o amor que corre em todos os corações, ele se equivale. E nós precisamos falar a mesma língua desse amor de Cristo. Depois Paulo vai dizer, comunhão do Espírito, que sejais unidos de alma. Unidos de alma. Não é uma união da boca para fora. Não é uma união apenas onde nós nos abraçamos no momento do culto, onde separamos uma música para isso, e aí nós cumprimentamos uns aos outros, não. Mas é quando alguma coisa que afeta você, afeta a mim também. É quando alguma coisa que entristece você, precisa me entristecer também. É quando alguma coisa que faz seu coração explodir de alegria, faz o meu também. Isso é sermos unidos de alma. Um comentarista usa a expressão, nós precisamos almar, é quando a igreja se alma junta, existe, é como todos se tornam uma única alma, almar-se juntos. É você entender que realmente é um corpo interligado com o seu irmão, e não tem como desligar, não tem como romper, nós estamos entrelaçados em amor. E o apóstolo Paulo, para enfatizar essa ideia, ele usa essa outra expressão, entranhados afetos de misericórdia, que vai falar a respeito dos mesmos sentimentos que nós devemos ter na vida comunitária. O Paul Dolan, quando ele vai trabalhar a felicidade, ele pode chegar à conclusão, assim como as pesquisas, de que o relacionamento social é fundamental para que você seja feliz. Mas a Bíblia está dizendo para você como tem que ser a qualidade desse relacionamento, porque não é só você ter muitos amigos, mas é tratar a respeito do conteúdo desses relacionamentos. E quando nós entramos nesse texto, nós temos o apóstolo dizendo, completem a minha alegria, pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Tudo isso que vem do Espírito Santo de Deus, promove a unidade, promove a alegria, promove a paz, promove o amor entre o povo do Senhor. Isto faz de nós uma igreja alegre, quando essas características estão nas nossas relações. Em segundo lugar, para atingir a plena felicidade, é necessário uma transformação no serviço. Se você se atentar ao texto, você vai perceber que, num primeiro momento, o apóstolo Paulo trata de uma mudança interior, uma mudança que acontece no coração, mudança de pensamento, mudança da sua afetividade, como você vai como vai desenvolver os seus afetos pelo outro. Agora, Paulo começa a tratar de questões externas, porque quando nós organizamos o nosso mundo interior, isso vai afetar diretamente quem está ao nosso redor. E o segundo ponto, então, para atingir a plena felicidade, é necessário uma transformação no serviço. Primeiro a gente transforma o coração, e depois nós transformamos o serviço na igreja, ou o exercício dos nossos dons, e ele vai falar que na igreja nada pode ser feito por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esse é um ponto essencial do Evangelho. Não entender isso é não entender o Evangelho. Talvez esse seja o nosso maior risco na caminhada. Quando olhamos para o ministério de Jesus, foi com esse grupo que Jesus teve mais dificuldade. Os escribas, os estudiosos da lei, os fariseus, os líderes daquele tempo, que eles se envolveram tanto com as coisas de Deus, eles se empenharam tanto no estudo da lei, eles amavam tanto a casa de Deus, que eles deixaram de amar o próprio Deus. Você quer ver uma igreja morrer? É quando os membros amam mais a igreja do que o Deus da igreja. É quando as pessoas brigam por posições dentro da igreja e esquecem de que foram chamadas para viverem em humildade e serviço, sem receber recompensa alguma. Se você quer ver uma igreja feliz, essa igreja precisa ter pessoas que servem com alegria sem esperar recompensa. O Evangelho é isso. Quando Jesus Cristo estava se despedindo dos discípulos, ele não fez uma grande festa de despedida. Pelo contrário, ele pediu um recipiente com água e uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos, que era a posição mais humilhante da época. Era um escravo que ficava na porta das casas,
para que as pessoas adentrassem as casas, era preciso lavar o pé. Então, esse escravo, não tem serviço para a pessoa, lugar nenhum, ela vai trabalhar disso. E Jesus, então, vai lavar os pés dos discípulos. E aí ele chega em Pedrão, gente boa. Pedro fala: o Senhor, o Messias, o Rei dos Reis, o Deus encarnado, lavar os meus pés? Jamais. E aí Jesus fala: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Eu sempre brinco quando eu lembro desse texto, eu falo que Pedro era bipolar, né? Aí ele vai para o outro extremo: então me lava todo. Jesus fala: baixa a bola, Pedro. Só vou lavar o seu pé. Se você não permitir que eu lave o seu pé, você não tem parte comigo. Aí Jesus lava os pés de Pedro também. No final, poderia parar por aí. Jesus, um grande exemplo de servo. Maravilha! Né? Mas aí tem uma frase no Evangelho, e essa frase não acontece só nesse texto, em vários outros. Jesus termina dizendo: agora vocês devem ir e proceder de igual modo. E aí ele coloca a gente numa igreja e fala: lava os pés desse povo. Esse é o caminho do cristianismo, essa é a essência da fé cristã. É quando eu entendo que na igreja eu vou para a cozinha fazer alguma coisa para os irmãos, sem esperar recompensa nenhuma. Eu trabalho no som, eu trabalho no ministério de louvor, eu trabalho na junta diaconal, eu trabalho no presbiterato, eu trabalho com as irmãs em algum ministério, eu trabalho com os irmãos em algum ministério, eu trabalho com os adolescentes, com as crianças, com os jovens, e eu não espero recompensa, porque eu fui chamado para servir. E não é só isso, é realmente reconstruir na mente que aquele que está sendo servido é superior a mim. É você dar aula para as crianças e entender que elas são superiores a você, porque elas fazem parte do corpo de Cristo. E Jesus disse: se vocês não fizerem isso para os meus pequeninos, ou se vocês fizerem qualquer uma dessas coisas aos meus pequeninos, vocês estarão fazendo a mim. Quando nós servimos ao nosso irmão, nós estamos servindo a Cristo. Comece a olhar para os seus irmãos de fé como sendo pessoas que Cristo colocou na sua caminhada para que você as servisse, e as servisse como se estivesse servindo ao próprio Cristo. Por isso que o trabalho precisa ser com humildade. E o convite de Paulo então é: deixe de fazer por partidarismo ou vanglória. Porque a estrutura religiosa daquela época, as pessoas faziam por partidarismo ou para glória própria. E Jesus diz: não, precisa ser feito com humildade no coração, entendendo que o outro está numa posição superior. E aí, meus amados, nós precisamos ter cuidado, porque não estamos em busca de posições, não estamos aqui para sermos vistos ou destacados por aquilo que nós ocupamos. Nós somos todos escravos de um mesmo Senhor. Por isso o apóstolo Paulo enfatizou tanto no versículo 1, mesmo sentimento, o mesmo amor, a mesma fé, a mesma comunhão, porque nós somos um corpo, onde um serve o outro. Aí você diz assim: pastor, mas eu vou ficar nessa igreja só tratando o outro como sendo superior a mim. Você pode ter certeza que se todo mundo pensar a mesma coisa, você também será tratado como superior ao outro. Esse é o princípio do Evangelho. Todos nós fazemos o melhor, não pelo outro, mas para Cristo, e vendo Cristo no outro. E aí nós trabalharemos sim no caminho da excelência, glorificando a Deus e servindo uns aos outros nessa comunidade maravilhosa, marcada pelo amor e pela alegria. Nada façais para a sua própria glória dentro da igreja. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Tiago, capítulo 4, verso 10, ele diz: humilhai-vos na presença de Deus. Isso requer, meus amados, uma humildade decisiva e ativa. Ou seja, não há outro caminho para nós senão o caminho da verdadeira humildade, do verdadeiro serviço. Terceiro e último lugar, para atingir a plena felicidade é necessário uma transformação nas nossas relações. Olha que interessante, Paulo. Primeiro ele trata o coração.
Nós precisamos nos encher do Espírito para termos uma vida de comunhão, o mesmo sentimento, os mesmos afetos. Depois ele vai falar que nós precisamos lidar com o outro, focando sempre a humildade e não a glória pessoal. E agora ele vai dizer que isso só é possível quando nós deixamos uma vida egoísta. Quando nós entendemos que nós somos apenas um nesse corpo e não temos destaque nenhum, porque igualmente éramos pecadores e igualmente agora somos salvos pelo sangue de Cristo. Então não tem nada que nos coloca um sobre o outro. Não tem nada que nos coloca numa posição privilegiada. Somos igualmente filhos de Deus. Somos igualmente herdeiros da mesma graça. E por isso não tem razão para que eu ache que eu seja superior a outro e nem que outro ache que é superior a mim. Isso só acontece quando as pessoas trabalham por partidarismo e vanglória. Mas quando trabalham com o coração marcado pela humildade, não tem ninguém sobre ninguém. Todos estão sob um único Senhor, que é Jesus Cristo. E esse texto, então, no versículo 4, vai dizer: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Se alguém tem o seu irmão na mais alta estima, então se empenhará para buscar o interesse dele. Só um milagre, irmãos, para a igreja dar certo. E já são 2000 anos a igreja dando certo. São 2000 anos de milagre. Nós somos pessoas tão diferentes. Somos pessoas com valores e construções abismais, umas diante das outras. As nossas realidades em nada se coincidem. Se formos fazer aqui um momento de introspecção e você observar a sua própria história e depois narrá-la para nós, cada um aqui tem uma história completamente diferente. Tinha tudo para dar errado. Essa comunidade tinha tudo para dar errado. Os nossos gostos são completamente diferentes, exceto churrasco no .com, né? E a gente se coincide. Os nossos valores familiares, aquilo que nós pensamos sobre uma série de assuntos. Mas há 2000 anos essa comunidade tem dado certo, porque ela tem sido fundamentada em Cristo. E quando ela deixa de ser fundamentada em Cristo, ela começa a ruir-se, porque cada um vai buscar o seu próprio eu, a sua própria vontade, e o próprio Cristo ensinou que quando um reino está dividido, ele não subsiste. Por isso, a importância do apóstolo Paulo aqui no versículo 4 dizer: vocês precisam deixar o egoísmo e buscar o interesse dos outros. Nós precisamos entender que a partir do momento que o nosso coração é mudado, transformado pelo Espírito Santo, a partir do momento que nós nos enchemos da humildade que vem de Deus, nós agora vamos também entender que a igreja não foi feita e não está organizada para a minha satisfação pessoal. A igreja foi feita e ela está organizada para a glória de Cristo e para a satisfação da comunidade. Imagine só, alguns gostam de palmas, outros não gostam tanto. Eu me lembro que há 20 anos atrás, você deve lembrar disso, Elbert, a confusão que foi para pôr bateria dentro da igreja. A confusão que foi para se podia bater palma ou não. Né? Eu me lembro de uma igreja que cada membro tinha o seu lugarzinho de sentar. Cada membro tinha. Então, assim, chegava um visitante, ele não tinha lugar para sentar, porque cada um já tinha a sua cadeirinha reservada. Isso gerou uma complicação tão grande na igreja que tiveram que montar a igreja, não vou dizer a denominação, a igreja tal dos bancos livres. A igreja rachou, porque alguns concordavam que tinham que ter o lugarzinho mesmo de sentar e outros disseram: não tem que ter esse negócio, isso é maluco. A igreja se dividiu. Então, quando nós inserimos vontades, desejos, pensamentos próprios, e não cedemos e não pensamos no coletivo, isso certamente, irmãos, vai trazer prejuízo para o reino de Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: não pense em você quando você entra numa comunidade, pense no corpo, pense no outro. E aí a gente vai ter paciência com as crianças quando elas fazem barulho no templo, não é verdade? E aí a gente vai ter paciência com os adolescentes, aí a gente vai ter paciência com os jovens, e aí nós vamos ter paciência com aquelas pessoas que já não se locomovem com tanta agilidade como a gente num determinado evento. E aí a gente vai entender que a igreja não é para a minha satisfação pessoal, mas é para a glória de Cristo e para a saúde de todos.
Meus amados, numa igreja assim, todos experimentam um amor que vem do outro. Numa igreja assim, todos experimentam o cuidado do outro. Numa igreja assim, todos experimentam a vida que vem do próprio Deus. E quando nós olhamos para a igreja presbiteriana da Gávea, e nós precisamos relacionar esse tema com a nossa igreja, né? Já partindo para a conclusão, quanto mais você conhece a igreja presbiteriana da Gávea, mais você consegue enxergar muito disso que nós estamos falando. Quantas pessoas nós temos aqui que servem com alegria, que entendem que o importante é o bem-estar do corpo de Cristo. Pessoas que têm prazer em se envolver com a obra do Senhor, pessoas que têm prazer em servir, porque estão servindo aos reis dos reis, ao Rei dos Reis, e também estão servindo os seus irmãos de fé. Como é bom você perceber que tem pessoas que fazem isso, acordam no domingo bem cedo para estarem aqui, para que quando você chega para cultuar a Deus, tudo já está organizado, o som já está funcionando, a transmissão online já está ok, os diáconos já prepararam coisas que vocês nem imaginam, tem um checklist da junta diaconal, para que quando você chega esteja tudo em ordem. Os professores já passaram a semana preparando a aula de escola dominical, o departamento infantil já está todo organizado, cada um na sua área, para que as nossas crianças possam receber a palavra de Deus na sua linguagem. Ou seja, meus amados, se essa igreja está viva, se essa igreja é uma igreja marcada pelo envolvimento com a plantação de outras igrejas, se essa igreja é marcada pela sua alegria, tudo isso decorre dela ter experimentado essas características que o apóstolo Paulo está falando que uma igreja tem que ter. Mas talvez você, na sua individualidade, tenha olhado para essa igreja e tenha encontrado dificuldade. Talvez a dificuldade esteja em você. Veja se a sua motivação às vezes não tem sido egoísta. Cheque se às vezes você não está querendo que esta igreja seja uma igreja que sirva você. Seja honesto com você mesmo. Reavalie se você não está querendo que a sua vontade é que se sobreponha ao grupo. E se você encontrar esse tipo de característica no seu coração, peça a Deus para que arranque. Peça a Deus para que te ajude a trilhar pelo caminho da humildade, a trilhar pelo caminho da comunhão, pelo caminho do amor, para que você se junte a tantos outros que estão servindo com alegria e fazendo desse lugar um lugar marcado pela presença do próprio Cristo. Quero terminar dizendo para você que essa igreja foi chamada para ser alegre, porque se Jesus está nela, a alegria é uma característica. Essa igreja foi chamada para ter paz, e se Jesus está nela, a paz é uma característica dela. Essa igreja foi chamada para amar, e se Cristo está nela, precisa ser uma igreja marcada pelo amor. E esta igreja é marcada por essas características, mas nós podemos fazer ainda muito mais, desde que cada membro tome consciência disso. Aí sim, vamos experimentar como o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Filipos, vamos experimentar de uma alegria que vem do próprio Deus. Paulo diz, completai a minha alegria. E a palavra de Jesus, de Deus para nós hoje, nessa manhã é, vamos completar a alegria do próprio Cristo, vivendo em amor, vivendo em comunidade, servindo com humildade e festejando aquilo que nós cantamos hoje, que é a esperança eterna, a vida que Cristo tem reservado para nós, para todos sempre. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eu te louvo pela Igreja Presbiteriana da Gávea, não só por ela, mas por todas as igrejas irmãs, espalhadas por este mundo, e que têm procurado viver, Deus, essa alegria que vem do Senhor. Uma alegria que pode ser percebida nas transformações do coração, uma alegria que pode ser percebida nas transformações nas nossas relações, e uma alegria que pode ser vivenciada por aqueles que estão inseridos no corpo de Cristo. Ó Deus, que cada vez mais essa igreja tenha esse prazer em servir uns aos outros, o desejo de entender que o outro está numa posição superior, para que possamos assim, Deus, sermos bênçãos na vida dos outros, mas principalmente
glorificarmos o Teu nome através de um testemunho de alguém que serve como Cristo serviu, de alguém que serve como os apóstolos serviram. Nos capacite, nos ajude, nos dê mais e mais o Teu Espírito para que isso se concretize entre nós. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a gloriosa consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de vós e todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje para todo sempre. Amém e amém. Amém.